Você já sentiu que você não consegue se concentrar na sua leitura bíblica, no seu momento de oração? Você se sente cansado, sobrecarregado e acha que a sua mente está sempre ocupada com algum pensamento, sempre preocupada com alguma coisa que você precisa fazer, algum lugar onde você precisa estar? É sobre isso que eu gostaria de conversar com vocês no vídeo de hoje. Oi gente, tudo bom? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Eu sou a Amanda, caso você ainda não me conheça. E caso você não seja inscrito, eu te convido a se inscrever aqui e ativar o sininho de notificações para não perder mais nenhum conteúdo que eu postar. Te peço para já deixar o seu like no começo desse vídeo, que me ajuda muito na divulgação aqui do canal. E no vídeo de hoje eu gostaria de falar sobre os barulhos, né? Sobre a atividade da nossa mente, a atividade constante da nossa mente e como isso nos atrapalha ao ouvir a voz do Senhor. E para contextualizar esse assunto, eu gostaria de ler o texto bíblico que se encontra no livro de Lucas, no capítulo 10. Eu vou ler dos versos 38 a 42, que dizem assim: Jesus e seus discípulos seguiram viagem e chegaram a um povoado onde uma mulher chamada Marta os recebeu em sua casa. Sua irmã Maria sentou-se aos pés de Jesus e ouvia o que ele ensinava. Marta, porém, estava ocupada com seus muitos afazeres. Foi a Jesus e disse: Senhor, não o incomoda que minha irmã fique aí sentada enquanto eu faço todo o trabalho? Diga-lhe que venha me ajudar. Mas o Senhor respondeu: Marta, Marta, você se preocupa e se inquieta com todos esses detalhes. Apenas uma coisa é necessária. Quanto a Maria, ela fez a escolha certa e ninguém tomará isso dela. Essa famosa passagem, né, de Jesus ali em Betânia, visitando seus amigos, entre eles Marta e Maria. Aqui nós vemos um claro exemplo do que eu gostaria de tratar no vídeo de hoje. Marta, ela estava ocupada, o próprio Jesus diz que ela estava ocupada com seus muitos afazeres. Veja bem, em momento nenhum Jesus diz que Marta estava errada em ter o que fazer. Provavelmente Marta ficou animada ali quando viu Jesus, e lembremos-nos que Jesus não estava sozinho, Jesus estava com seus discípulos e provavelmente, talvez pode ser que outras pessoas também estivessem ali. Então alimentar toda aquela gente era um afazer muito grande, exigiria, né, muita manutenção, muitos afazeres mesmo. Então Marta, ela estava assim ocupada e preocupada com o que ela deveria fazer. O papel da mulher ali, naquele momento, naquele contexto, era mesmo de servir os anfitriões, né? E Maria sentou-se aos pés de Jesus, o que indignou muito Marta. Eu me solidarizo muito com Marta, como mãe, como dona de casa. Eu fico imaginando o dia que eu recebo visitas aqui em casa e eu sempre fico muito atarefada, porque a gente se preocupa com quantidade de comida, em fazer comida que as pessoas gostem, em organizar a casa para receber bem. E a hospitalidade, ela é bíblica. A hospitalidade, principalmente para nós cristãos, ela é algo muito importante. Mas o que eu gostaria de enfatizar com essa história é como as nossas inquietações com os nossos muitos afazeres pode nos impedir de ouvir a voz de Deus. E hoje, aqui, Marta estava ocupada com coisas necessárias, né? Marta, ela precisava receber aquelas pessoas, fazer a refeição para aquele tanto de gente, mas nós estamos vivendo em um mundo hiperfocado, um mundo hiperconectado, um mundo hiper barulhento. É muito barulho, são notícias a todo momento, informação a todo instante. Às vezes nós vemos muitas pessoas vivendo como se fossem ratos de laboratório, só rolando o feed, assim, sabe? O ratinho que fica girando ali na gaiola. Muitas vezes nós nos parecemos com esses ratinhos, só que rolando o feed de notícias do nosso celular. E todas essas informações, todo esse barulho, ele pode nos atrapalhar de ter uma vida centrada, uma vida conectada ao Senhor. Quanto mais conectados nós estamos na era digital, mais desconectados nós estamos da vida real. Essa vida real que Marta e Maria estavam experimentando, de receber Jesus, de receber os discípulos. Eu não sei se eles chegaram ali de surpresa, se eles chegaram com um aviso prévio.
pelo contexto da situação, eu imagino que eles foram sem um aviso anterior, porque Marta, ela se ocupou em fazer tudo ali na correria. Então ela devia ter muita coisa. E a gente precisa se lembrar que naquela época a comida era preparada toda do zero. Não é como hoje a gente compra ali uma comida embaladinha, coloca na air fryer, dá 10 minutinhos, tá assado, ou então a gente coloca alguma coisa no micro-ondas, descongela e come. Naquela época não, eles precisavam preparar tudo do zero. Então Marta, ela se apressou em fazer, em oferecer o seu melhor, e o que ela estava fazendo não era errado. Porém, Maria escolheu a melhor parte. Maria escolheu ficar aos pés do Senhor. Quantos de nós pode dizer que temos escolhido a melhor parte? Eu gostaria de contar um relato pessoal meu, porque assim, muitas vezes a gente reclama de não ter tempo para o Senhor. E eu entendo que muitas pessoas trabalham fora e têm uma rotina muito desgastante e puxada. Mas eu creio que a gente perde oportunidades que às vezes o Senhor nos coloca em determinadas situações para se aproximar mais da gente e a gente não percebe. Quando o meu filho, ele era menorzinho, ele era bebê, ele passava muito tempo no colo, mamando. Nossa, às vezes era 40 minutos dando de babá, desculpa, gente, de mamar quando ele era bebê. Então eram 40 minutos onde eu pegava a Bíblia, eu ia ler a minha Bíblia, ou eu li um livro, e isso se tornou uma prática muito comum e constante na minha vida. Conforme os meses foram passando e ele foi crescendo, eu fazia ele dormir. Eu sei que muita mãe não gosta de colocar esse mau hábito no filho, né, de ninar, mas eu amava fazer o meu filho dormir no colo. Então, às vezes, sim, eu ficava ali umas meia hora, o dia que ele estava mais chatinho, demorava um pouco mais. Porém, eu posso dizer com toda a convicção do meu coração que nesses momentos, durante, sei lá, o primeiro ano de vida do meu filho, foi o momento onde eu mais ouvi a voz de Deus. E é com muita tristeza que eu digo que isso não foi algo que foi intencional da minha parte. Não foi algo que eu planejei, não foi algo que eu determinei assim, agora eu vou tirar meia hora do meu dia para me conectar com o Senhor. Não, mas Deus, ele é tão misericordioso e gracioso que ele me encontrou ali num momento em que para mim às vezes era muito estressante. Porque apesar de amar dar colo pro meu filho, tinha dias que era desgastante, eu tinha tanta coisa para fazer e eu tava perdendo aquele tempo fazendo ele dormir. Mas nesses momentos o Senhor falava tanto, tanto ao meu coração. Deus, ele me ensinou tanto sobre o amor paterno dele, sabe? Ele se revelou a mim como nunca antes, como um pai que ama os seus filhos, um pai misericordioso, um pai atencioso, um pai que não apenas ouve as queixas dos seus filhos, mas ele dá uma resposta àquilo. Nem sempre imediata, nem sempre como gostaríamos de ouvir, mas ele está sempre atento e ele sempre nos responde, no momento dele, não no nosso. Então, quando eu percebi que aquilo, ao invés de ser um fardo para mim, era uma oportunidade de me encontrar com meu pai, aqueles momentos se tornaram muito mais prazerosos para mim. Eu até ansiava por eles. E, nossa, era um momento onde era o ponto alto do meu dia, sabe? Quando Deus, ele falava comigo, quando eu só estava simplesmente ali, ninando meu filho. Gente, para mim foram momentos preciosos de verdade. Então, eu gostaria de chamar sua atenção em um primeiro momento para isso. Nós precisamos ser intencionais em silenciar os barulhos. Uma coisa que eu tenho observado em mim é que eu tenho sentido cada vez mais a necessidade de barulhos constantes à minha volta. Eu vou limpar a minha casa, eu coloco alguma coisa no meu fone para ouvir um podcast, algum vídeo, e não são coisas ilícitas não, são coisas que até agregam na minha vida espiritual. Mas é uma oportunidade, é um momento que eu estou perdendo de me conectar com o Senhor, de elevar a Deus a minha oração, de levar a Deus as minhas petições ou o meu agradecimento, sabe? É um momento que eu estou perdendo de conexão com o Senhor. Por estar conectada digitalmente ali, eu estou desconectada com a realidade ali entre mim e o Senhor. Ou quando eu vou cozinhar também, eu sempre coloco alguma coisa quando eu estou fazendo comida para ouvir. Sabe, parece que eu me desacostumei a ficar no silêncio, eu me desacostumei a
ouvir o barulho natural da minha casa, da vida acontecendo. E isso, gente, é uma coisa que tem acontecido cada vez mais e não vai melhorar, só vai piorar. Eu lembro que a primeira vez que eu usei um fone Bluetooth foi nesse momento de resguardo, né, de quando meu filho ele era bebezinho, porque eu lembro que o meu marido falou assim, nossa, você passa tanto tempo dando de mamar, fazendo ele dormir, e eu gostava de ouvir a Bíblia em áudio, né, eu ouvia a Bíblia, ao invés de ler por conta da luz e tudo mais, eu ouvia. Então era até uma coisa proveitosa no começo, mas depois isso eu comecei a ouvir outras coisas, era música, era um podcast, era alguma outra coisa que me desconectava totalmente do Senhor. E isso, gente, às vezes eu sempre questiono, poxa, Deus não me responde, Deus não fala comigo. Do meio do ano passado para cá, isso aumentou na minha vida particularmente, sabe? Eu me desconectei tanto da natureza, do Senhor, por estar tão conectada. Então eu queria te dizer que estar conectado não é necessariamente algo ruim. É até necessário nos nossos dias, dependendo da sua profissão. Por exemplo, eu gravo vídeos aqui pro YouTube, então eu tô sempre pesquisando algum assunto, eu tô sempre estudando de alguma maneira, mas que isso que nós não permitir, sabe, que a gente não permita que isso roube o nosso lugar de conexão com o Senhor. E também não só com o Senhor, mas de nós mesmas, porque eu falo com a minha menina aqui em casa, ela já tem 18, então eu sempre falo com ela o quão importante é esses momentos de ócio, de tédio, de silêncio, porque é a partir deles que nós nos conhecemos, que a gente começa a ouvir os nossos próprios pensamentos. Porque hoje em dia, essa garotada tá cada vez mais no celular. Se você é jovem e tá me assistindo, por favor, ouça isso com muito carinho. Não passe os seus dias, as suas horas, os momentos do seu dia na frente da tela do seu telefone. Porque pode parecer que você tá antenado, tá conectado, mas isso te desconecta tanto de você mesma, de você mesmo. Eu me lembro de passar longas horas, assim, pensando em tudo e pensando em nada quando eu era adolescente. Porque quando eu era adolescente, na minha época, não tinha internet como nós temos hoje. Eu fui ter internet na minha casa, eu já era adulta. Mas, e mesmo assim, não era como é hoje em dia, né? E o quanto essa geração tem perdido, eles não se conhecem, não sabem os próprios gostos, sabe? Eu vejo isso até na maneira como os jovens de hoje se vestem, todos iguais. E isso é muito triste, porque o Senhor nos fez de uma maneira única, particular, com gostos particulares, peculiares, e o Senhor, Ele deseja nos encontrar na nossa particularidade, sabe? Então, quanto mais a gente perde o nosso tempo na frente de um telefone, a gente perde momentos de conexão com o Senhor, a gente perde momentos de conexão conosco mesmo, sabe? De saber o que a gente gosta, o que a gente não gosta, o que é um limite pra gente. A gente perde tempo de pensar sobre os nossos valores, sobre os nossos desejos futuros. Essa geração não se preocupa com o futuro, como a minha geração, por exemplo, se preocupava, porque para eles o momento é hoje, é agora, e é importante a gente se conectar com o momento presente, mas também é importante a gente nutrir sonhos, a gente nutrir, sabe, desejos para o futuro, nos planejar, não viver apenas de maneira irresponsável, como se não houvesse amanhã. A gente tem que viver o nosso hoje como o presente que ele é, mas sim tendo a responsabilidade sobre o nosso futuro. Então eu vejo que quanto mais conectado, antenado, isso também às vezes é um escape da realidade. Porque eu percebo que essa geração não sabe sofrer. Essa geração, por causa dos hormônios, né, da química que é liberada no nosso cérebro, quando a gente está assistindo, está se entretendo, nós estamos cada vez mais viciados nisso. A gente está cada vez mais atrás da próxima novidade, da próxima boa notícia, daquilo que nos satisfaz. A gente não sabe sofrer. Essa geração que está chegando aí, de próximos adultos, sabe sofrer menos ainda. Então, se a gente não se atentar para essas coisas, se a gente não tiver esse olhar para nossa alma, sabe? Se a gente não se permitir passar pelos desertos da vida, pela solitude da vida, de maneira a deixar o Senhor mesmo falar com a gente, a nossa vida tá fadada não só ao fracasso, mas
Há um desalento eterno, porque mesmo em meio à solidão, mesmo em meio ao sofrimento, existe uma porção de Deus para nós. Existe algo além do Senhor para nós. Mas a gente tem se desassociado da realidade, dos problemas, a gente tem se desassociado de nós mesmos, dos nossos gostos e daquilo que o Senhor tem para nós. Existe uma porção do Senhor para nós hoje, que não vai existir amanhã, que não existiu ontem. Então, assim como o maná, que era algo diário, a presença de Deus na nossa vida, o que Ele tem para me falar hoje, Ele não vai mais me falar amanhã. Então, que a gente possa ficar atento, sabe? E tentar se desconectar. Faça um pacto com os seus olhos, com os seus ouvidos, de dedicar tempo ao Senhor, de dar primazia do seu dia para Ele, se for possível. E eu creio que sempre é possível, sabe? Basta a gente querer e que a gente possa realmente raciocinar sobre isso, ser intencional sobre isso, sabe? Que a gente possa, Senhor. Tem um salmo que, nossa, ele tem se tornado para mim assim um direcionamento mesmo do Senhor. É o Salmo 119, versículo 37, se não me engano. Eu vou achar aqui só para não ler errado. Salmo 119, é isso mesmo. 119, 37 diz assim: desvia meus olhos de coisas inúteis e restaura-me por meio de tua palavra. Que todos os dias, quando você se colocar diante do Senhor, você possa orar: Senhor, desvia os meus olhos das coisas inúteis. Sabe, Paulo também nos alertou sobre isso e ele disse assim: tudo que for bom, tudo que for justo, tudo que for de boa fama, tudo que for louvável, nestas coisas pensai. Será que temos pensado nas coisas que são do alto? Será que temos meditado sobre isso? Às vezes, sempre que eu tô lendo alguma coisa ou me vem uma referência assim do céu, eu sempre tento ficar pensando: será que na glória futura a gente vai trabalhar? Será que a gente vai ter a mesma aparência? Será que é bom você pensar em coisas que são eternas? Sabe? Desvie os teus olhos das coisas inúteis, porque elas podem te conduzir para um caminho longe do Senhor. E aqui eu não estou falando de pecado, eu estou falando de coisas lícitas. Porque não tem problema nenhum você se entreter de alguma maneira, não tem problema nenhum você ouvir uma boa música, não tem problema nenhum você, sei lá, olhar a rede social dos seus amigos, dos seus familiares, mas quando isso toma o lugar de Deus na sua vida, quando isso te impede de ouvir a voz do Senhor, então aí, meu amigo, nós temos um problema. Eu espero muito que eu possa mudar a minha maneira de viver a minha vida, de olhar para a minha vida, sabe? De olhar para o meu dia, para a natureza, de contemplar o nada, o silêncio, o coisa nenhuma, e me enxergar nisso e enxergar o Senhor nisso, porque é necessário que nós nos desconectemos para que a gente possa se conectar com aquilo que de verdade importa. Eu espero que esse vídeo fale ao seu coração. Esse assunto tem queimado no meu coração nos últimos dias e ainda não é uma resolução 100% para mim, sabe? Eu tenho buscado isso e é algo que eu gostaria de falar com vocês. Eu não preciso esperar um assunto estar encerrado na minha vida para falar dele, sabe? Eu ainda estou em busca disso, de silenciar os ruídos da minha volta para me conectar mais com a voz do Senhor. Então que nós possamos refletir sobre isso e eu espero de verdade que esse vídeo tenha feito sentido para você, que ele tenha abençoado a sua vida e se ele abençoou, cogite compartilhar com outras pessoas para que elas também possam pensar sobre isso. Comenta aqui nos comentários, né? O que você achou, o que você pensa sobre esse assunto e eu espero de verdade que você viva a sua vida de uma maneira a silenciar os ruídos da sua volta para se concentrar na voz do único que importa, sabe? A única voz que importa ser ouvida nas nossas vidas. É isso, gente. Muito obrigada por assistir até aqui. Fiquem com Deus e nós nos vemos no próximo vídeo. Tchau, tchau.